Olá pessoal, meu nome é Jimmy Daglison, sou advogado criminalista e antes de abordar este tema que é muito interessante para o exercício da nossa advocacia criminal, eu queria te convidar para nos seguir nas redes sociais, se inscrevendo em nosso canal aqui no YouTube, também aqui no Instagram. No YouTube é Ponto Criminal, no Instagram você pode me encontrar como Jimmy Daglison, no Facebook, no Twitter também como Jimmy Daglison, no Like Jim. No Spotify também tem o nosso podcast, você pode estar nos acompanhando por lá também. Enfim, em todas as redes sociais estamos espalhados para poder compartilhar do melhor conteúdo sobre direito penal, processo penal e advocacia criminal. Pois bem, dadas estas premissas, eu queria abordar neste momento o seguinte tema: a importância da resposta à acusação para uma boa audiência criminal, uma exitosa audiência criminal. Pois bem, primeiro eu quero refletir sobre a importância desse tema. Eu tenho me preocupado com a atuação de alguns advogados nesta fase. É claro que em todas as fases do processo penal nós devemos cultivar uma atuação acima da média. Esse é o nosso objetivo. Mas me preocupa bastante a atuação de alguns advogados na audiência criminal, porque a audiência de todos os atos do processo talvez seja ela a que menos tem material disponível na internet. Porque não há um modelo de audiência a ser seguido. Cada audiência ela é única, ela tem as suas especificidades. Se você for fazer uma resposta à acusação, você tem um modelo na internet. Se você for fazer alegações finais, você tem um modelo na internet. Se você for fazer um recurso, uma apelação, um recurso especial, você tem modelos na internet. Então você tem alguns arquétipos desses atos pelos quais você pode até se seguir e se orientar. Agora, a audiência criminal não. Como ela é um ato praticado de forma oral e na maior parte das vezes hoje gravada, não há como estabelecermos um arquétipo sobre ela. Todavia, isso não nos impede de traçarmos balizas, princípios e oferecermos orientações para que o advogado possa promover a melhor audiência possível, fazer a melhor audiência possível para o seu cliente. Esse é o nosso objetivo aqui nesse vídeo. Na audiência, e é importante você se preocupar com ela, o juiz te julga, ele está vendo a tua atuação, ele leu a tua peça, agora ele está te conhecendo pela primeira vez, está te olhando pela primeira vez, te ouvindo pela primeira vez, ele te julga, ele analisa a tua atuação. O promotor de justiça também, de igual modo, te ouve, te vê. Antes havia lido apenas a sua peça, mas agora te conhece pessoalmente. Imediatamente ele traça ali um perfil de advocacia para você. O teu advogado, que às vezes, ou melhor, o teu cliente, que às vezes te conhece apenas de ouvir falar, e que havia te contratado anteriormente, mas nunca tinha te observado numa audiência, também está a te julgar naquele momento. Ele vai observar a tua roupa, ele vai observar a tua forma de falar, ele vai observar os teus trejeitos, as tuas manias, a velocidade com que você fala, as palavras que você utiliza, a forma como você se dirige ao juiz, a forma como você se dirige ao promotor de justiça, enfim, você será julgado por tudo isso. Não adianta você escapar porque as pessoas são assim. E o seu cliente, o juiz, o promotor de justiça vão agir da mesma forma. O que te resta? Resta preocupar-se com isso e obter o maior número de informações para que você se oriente e realize a melhor audiência possível naquele momento. Bem, a melhor audiência possível, ela não pode ser realizada, ou, com perdão da palavra, fazendo aqui uma correção,
na maioria das vezes, não poderá ser feita se você não se preocupa com ela no momento inicial do processo, que é o momento da elaboração da resposta à acusação. A resposta à acusação, sabemos nós, é o primeiro momento de defesa do acusado no processo penal, ali no rito comum, ordinariamente falando. Mas é neste momento da resposta à acusação em que você lançará algumas luzes sobre o ato processual que irá ser praticado mais à frente, que é a audiência. E isso por quê? No modelo que nós adotamos no nosso ordenamento jurídico, na parte do processo penal, a resposta à acusação é uma defesa ampla em que você pode alegar tudo o que interessar ao acusado, à defesa. Você pode juntar documentos, você pode oferecer justificativas, você pode requerer provas, você pode requerer exceções para que sejam abertas. Enfim, você pode, portanto, pedir tudo e alegar tudo neste momento. Ao fazer estes requerimentos, o juiz terá de decidir e o Ministério Público sobre eles também se manifestará. Só que eles decidirão, muito provavelmente, pelo menos algumas questões, eles irão decidir em audiência. Em audiência. Então, preparar-se bem para a audiência criminal é olhar para a resposta à acusação como um momento fulcral, como um momento sagrado e que você não pode desprezar. Eu vejo que alguns advogados, muitas vezes até aventurando no processo penal, adotam uma forma de elaboração de resposta à acusação sem alegar, sem requerer aquilo que poderia ser requerido, que posteriormente teria uma repercussão muito favorável ao acusado. O que eles fazem? Procuram um modelo genérico de resposta à acusação, protocolam, e deixam para decidir sobre o que melhor fazer no processo após ouvirem as testemunhas. Ouvir as testemunhas em juízo, pode ser que elas mudem de ideia, etc. E assim a gente adote uma postura defensiva mais técnica e assim possamos promover a defesa do acusado. Isso não vale. Essa atitude é a do juiz. O juiz normalmente não leu a tua resposta à acusação. E ele também não leu o inquérito, que foi junto com a denúncia. Ele deu um despacho genérico ali no recebimento da denúncia. Muitas vezes até se esqueceu de analisar os teus pedidos, mas isso é importante. Porque mesmo ele não analisando aquilo que você pediu, pode ali estar nascendo uma nulidade. E ele terá de decidir de alguma maneira, porque você irá provocá-lo na audiência. Então a audiência para o juiz é onde ele vai conhecer do processo. E você, advogado, quer conhecer do processo naquele momento ou você quer conhecer antes? Ora, se você quer conhecer antes e se antecipar ao juiz, se antecipar muitas vezes também ao promotor de justiça, é necessário que você promova uma resposta à acusação com responsabilidade, atenciosa, requerendo muitas e todas, tudo aquilo que puder ser requerido ao acusado. Por exemplo, na resposta à acusação, você pode fazer formulação de quesitos para que possam ser respondidos pelo perito que elaborou um laudo ainda na fase do inquérito. Você sabia disso? E por que isso é importante? Porque você pode arrolar como testemunha este perito. Alguns estados, alguns juízes adotam o modelo de não chamar o perito à audiência. Porque eles têm muito trabalho, dizem que têm muito trabalho,
e aí ficaria inviável de estar participando de todas as audiências em que eles oficiaram como perito. Por isso, ele só participaria da audiência respondendo via ofício os quesitos por você formulado. Mas isso não é um entendimento pacificado. Aliás, é direito da defesa que o perito venha a participar da audiência. E você pode fazer estas perguntas que você fez nos quesitos a ele. Você pode requerer que estas perguntas sejam respondidas com ele presente na audiência, sob o crivo do contraditório. E isso às vezes passa batido para muitos advogados. Se faz estes requerimentos, a audiência, portanto, seria totalmente diferente daquela que se realizaria caso ele não fizesse nenhuma pergunta, nenhum reproche, nenhuma objeção ao laudo que foi elaborado. Um outro exemplo que podemos dar é que você pode arrolar as testemunhas que entender necessário. Claro, todo mundo sabe disso. Está claro no artigo 396-A do Código do Processo Penal. Mas e se você não tiver testemunhas? E se você não tiver testemunhas? Ou pelo menos nos 10 dias do prazo para a resposta à acusação você não encontrar nenhuma testemunha. Ocorre muito, porque nesse exíguo prazo de 10 dias, muitas vezes há testemunha, mas ela não está interessada em contribuir para falar a favor do acusado. E ela se nega naquele momento, se esconde, você não a encontra, você nem ouviu falar dela muitas vezes. Mas e se você depois descobrir a existência dessa testemunha, logo após ter passado o prazo e você já ter protocolado a resposta à acusação? Estaria preclusa aí a oportunidade de ouvir esta testemunha? É preciso ter muito cuidado aqui. Alguns juízes adotam a postura de, no despacho da resposta à acusação, já avisar ao advogado que ele deve, se quiser que a testemunha seja ouvida, arrolá-la na resposta à acusação, qualificando-a, informando o seu endereço e requerendo expressamente a sua intimação para esta audiência. Pois bem, mas as vicissitudes do processo penal não nos permitem agir desta maneira todas as vezes. Como na hipótese que acabo de falar, pode ser que você não encontre uma testemunha nesse prazo. O que você pode fazer é muito fácil. Você pode pedir ao juiz, na resposta à acusação, que você possa apresentar as testemunhas que porventura surgirem após aquele prazo em banca. Apresentar em banca estas testemunhas. Você pode até me dizer, mas se ele não aceitar, Jimmy? E se ele não aceitar? Bem, aí você terá a oportunidade de lutar por isso dentro do processo. O que inclusive poderá, se o juiz manter a sua decisão, causar uma nulidade que pode beneficiar o seu cliente. E aqui nós não falamos de um benefício porque ele é inocente ou é acusado, mas porque ele tem direito ao devido processo legal. Ele tem direito ao devido processo legal. E ele tem direito a que esta testemunha seja ouvida em favor dele, mesmo ela sendo apresentada em banca. Tá certo? Para evitar, portanto, essa postura do juiz que eu acabo de falar, faça esse requerimento. Perceba, então, que a audiência seria completamente diferente se você não se atentasse a esse detalhe. Não se atentasse a esse detalhe. A sua testemunha não seria ouvida, você perderia a oportunidade de lutar bravamente pelo seu cliente e, a depender do caso, estaria jogando a sua credibilidade no lixo. Por quê? Porque você quis fazer a melhor audiência possível, mas você não se preocupou com ela no momento correto. Você só se preocupou há 2,
semanas, 20 dias ou um mês antes dela ser realizada, no momento que você foi intimado do dia da sua realização. Isso é um ato falho. Você precisa se preparar para a audiência lá atrás, nas provas que você irá requerer. Por exemplo, e se você alegar, porque você pode fazer isso, a suspeição do juiz nesse momento. Existe exceção de suspeição. Tudo isso repercutirá na sua audiência. Porque se essa suspeição for aceita, ela é processada em apartado, o juiz mudará. Sendo outro juiz, é outra cabeça, é outra percepção, é uma outra mente a julgar o caso. Então a melhor audiência possível, volto a dizer, é aquela em que você faz os requerimentos necessários na resposta à acusação para que eles possam repercutir na audiência que você realizará. Essa é a melhor audiência possível. Um outro detalhe que poderíamos pontuar aqui é sobre, também nesse momento, quando você não encontra nenhuma testemunha a ser ouvida. Você não vai alegar ou não vai constituir nenhuma. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando você não tem testemunhas para alegar, pede que as que forem encontradas posteriormente ao prazo da resposta à acusação sejam apresentadas. Em banca, você ainda assim pode estar cometendo um equívoco por omissão. Por quê? Porque às vezes você tem uma ou duas testemunhas e você pode arrolar muito mais. Muito mais. Nesse espaço que você tem de arrolar mais testemunhas, você pode requerer que sejam arrolados como testemunhas de defesa e intimadas como tal as mesmas testemunhas do Ministério Público. E isso por quê? Porque eu já vi muita coisa acontecer em audiência criminal. Pode ser que uma daquelas testemunhas tenha dado um depoimento contraditório, obscuro, durante o inquérito. E se você não arrola ela como defesa, como testemunha de defesa também, embora ela tenha atuado como testemunha de acusação durante o flagrante ou durante o inquérito, ela pode ser dispensada pelo Ministério Público, somente com a anuência dele, sem a participação da defesa. Isso por quê? Porque se ela falta, por exemplo, mas você percebeu que ela é importante, o juiz, ou na verdade o promotor, pode dizer o seguinte: Excelência, eu abro mão dessa testemunha, ela não pôde vir, e eu abro mão dessa testemunha. Isso porque ele a arrolou como testemunha de acusação. Mas se você a arrolou como testemunha de defesa, é dever do juiz passar a palavra ao advogado e perguntar: a defesa concorda com a dispensa dessa testemunha? Só que o juiz só poderá falar isso se você tiver arrolado essa mesma testemunha, repito, como testemunha de defesa. E onde? Na resposta à acusação. Na resposta à acusação. No momento correto de preparação da audiência. Se você se omite, se você esquece, se você comete esse equívoco, você pode estar prejudicando o seu cliente lá na frente. Prejudicando a sua imagem. Jogando a sua credibilidade no lixo. Muitas vezes é um caso importante, grande repercussão, e você falhou. Muito cuidado com isso. Nesse momento, portanto, se você a arrolou como testemunha, o juiz há de perguntar: a defesa concorda? E aí a última palavra será a sua. E isso é importante no processo penal. Ser sua a última palavra é conferir a você o mais profundo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Se a defesa deve falar por último, e ela deve falar sempre por último, nesse caso, não menos importante. Tá certo? Aí você vai avaliar. É prejudicial ao meu cliente? Será que eu já ouvi essa testemunha falar alguma coisa? Foi me comentado que essa testemunha, por exemplo, mentiu durante o inquérito e agora quer falar a verdade? Ou ela se enganou durante o inquérito, durante o depoimento do inquérito e agora quer falar a verdade? Eu preciso analisar isso. E essa vai ser a oportunidade. Só que você só terá essa oportunidade se você tiver prestado atenção na resposta da acusação. Você não pode perder a oportunidade. Você não pode estar esquecendo de alegar o que se deve alegar, requerer o que se deve requerer, solicitar o que se deve solicitar no momento correto. A perda de uma oportunidade no processo penal é muito grave porque você está lidando com a liberdade, você está lidando com um bem indisponível do seu cliente. E, volto a dizer, você está passo a passo tentando construir sua credibilidade. Se você se omite neste momento, você está dando um passo atrás no reconhecimento da tua imagem como um bom e responsável profissional. Tenham cuidado. A resposta à acusação, ela pode ser o ponto nodal que irá diferenciar uma grande atuação sua com uma péssima atuação na sua advocacia. Essa questão das testemunhas, como eu falei, ela repercute na audiência. E é claro que as testemunhas são, como é que eu posso dizer? As testemunhas no processo penal, elas são como as artérias que levam o sangue ao coração e como as veias que distribuem este mesmo sangue no corpo. A audiência é onde pulsa o processo. É onde ele vive e é revivido na sua maneira mais intensa. É dali que surgirão as alegações finais, os argumentos que você terá de colocar ali, como também eventuais nulidades que você vai alegar nas alegações finais ou mesmo na fase recursal e também o seu argumento de mérito. Portanto, não se esqueça. Um outro detalhe que eu poderia falar para vocês aqui agora é vocês terem cuidado com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Eles gostam, aliás, não é que gostam. Muitas vezes, o Ministério Público só tem policiais a serem ouvidos como testemunha num caso. Isso é muito comum. Uma prisão que ocorre em flagrante, em que a pessoa está sozinha, num lugar ermo, e apenas se encontram ali os policiais, necessariamente somente eles serão ouvidos a respeito dos motivos da prisão, do momento da prisão, das razões da prisão, etc. Mas esses policiais, eles estão necessariamente inclinados a dar um depoimento desfavorável à defesa. E como diminuir este prejuízo à defesa? Porque eles prestam compromisso de dizer a verdade. São testemunhas normais, nas quais os juízes acreditam e que possuem toda a credibilidade para eles. É necessário que você possa estudar sobre estes policiais. Notícias sobre policiais são normalmente divulgadas nos jornais, na internet, em blogs, seja o que for. E muitas vezes alguns policiais têm problemas administrativos ou mesmo com a justiça penal por terem se envolvido em alguma acusação de crime ou de alguma falta administrativa. Se você conhecer a testemunha a esse ponto,
você pode utilizar deste conhecimento para descredibilizá-la na audiência criminal. Você pode, naquele momento, tirar aquela capa, aquela aura que permeia a fala do policial e, assim, dar maior credibilidade àquilo que seu cliente irá falar. Quantas vezes você atuou num caso em que o teu cliente te confessou que foi agredido, torturado pelos policiais, mas que não há provas? Não houve lesão? Como então você pode quebrar essa credibilidade do testemunho do policial? Da mesma forma que muitas vezes o juiz ou o promotor quebra a credibilidade do seu cliente. Da mesma forma que às vezes o policial que está prestando depoimento quebra a credibilidade do cliente. Ele fala da sua vida pretérita. Ele fala dos antecedentes do seu cliente. Ele já foi envolvido com isso, ele já foi envolvido com isso, ele já foi envolvido com aquilo outro. É muito conhecido da polícia, é um cliente da polícia. Não é assim que eles fazem para quebrar a credibilidade do seu cliente? Pois bem, essa arma está disponível também à defesa. E de maneira legal e moral. Porque as informações que você tomará são públicas e notórias. E você poderá fazer a contradita desta testemunha no momento da audiência. Qual é o momento, no entanto, que você conhece essa testemunha? É quando você lê atentamente a denúncia criminal. E aí você vai olhar o nome dela e pesquisar. Somente assim você estará se preparando de uma maneira efetiva, responsável, profícua para fazer a melhor audiência possível ao seu cliente. É disso que nós tratamos aqui. É da sua credibilidade. É do seu posicionamento como advogado criminal. É da sua responsabilidade em ter nas mãos, não um calhamaço de papel com nomes, sobrenomes e declarações, mas uma vida na qual você terá de cuidar. Da qual você terá de cuidar da melhor maneira possível. Essa foi a confiança que o seu cliente, os parentes dele, os amigos dele, deram a você. Tá certo? Portanto, não tenham medo, receio ou preguiça de alegar tudo o que puderem na resposta à acusação, para que assim tenham munições para trabalhar no momento da audiência criminal. Ok? Segure o ar aqui para respirar aqui. Trabalhe melhor lá atrás para você ter êxito lá na frente. Ok? Eu reforço o pedido aqui de vocês nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, como Jimmy Daglison, a Facebook, Twitter, LinkedIn, no Spotify e também no YouTube, no nosso canal Ponto Criminal, ok? Ficam aqui essas dicas, teremos vídeos como esses semanais e outros mais curtos durante a semana. Nos acompanhem e vamos fazer a melhor audiência possível. A audiência de excelência. Um grande abraço e tudo de bom.